A paz do Senhor, nação ADCIM. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Wesley Santos e nós vamos iniciar mais um ano letivo do SEMAAD, com a nossa primeira apostila que foi feita pelo diácono Wesley Tavares, esse varão do nome bonito, por sinal. E a gente vai dar retomada, né? Aquele projeto de aulas online sobre a apostila. E é uma oportunidade para você reforçar o seu aprendizado. Então vamos lá, pegar a sua apostila, pega a sua apostila, caneta, papel e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A nossa primeira apostila tem por título Chamado, né? E dentro dessa apostila nós vamos falar acerca do chamado que Deus tem para cada um de nós. No primeiro tópico você vê, o autor fala sobre o que é chamado. Todos nós recebemos todo dia algum tipo de chamado, algum tipo de convite, seja para jogar bola, seja para sair, seja para participar de um aniversário. Quem não gosta, né, de um aniversário de criança que a gente come, porque crente pode até não beber, mas come, que é uma beleza. Todo mundo recebe diversos tipos de chamado. E olha só, Deus também tem chamado para você. Na apostila, o autor fala sobre dois tipos de chamado. Primeiro, o chamado que Deus faz acerca da salvação, porque Ele deseja salvar as nossas vidas. Ele deseja perdoar os nossos pecados. Ele deseja transformar o nosso ser, escrever uma nova história para mim e para você. Esse é o primeiro chamado que Ele nos dá e é um chamado que se estende a todos aqueles que creem em Sua palavra. E o segundo chamado que Ele nos entrega é um chamado para serviço no reino. Todos nós recebemos uma vocação do Senhor para exercermos o nosso serviço dentro do reino de Deus. Você pode até dizer, não, eu acho que eu não tenho chamado nenhum. Mas sim, Deus tem. E você precisa pensar a respeito disso. Porque a gente se preocupa tanto com casamento, com a minha profissão. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa escolher e entender é a nossa profissão, porque cada um de nós nasce com uma vocação específica para trabalhar em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou jornalista. Você pode ser um médico, doutor, advogado, engenheiro, aí pensando alto aí. Mas você também precisa pensar a respeito daquilo que Deus tem para você. Porque mais importante do que casamento, mais importante do que a sua própria profissão, é aquilo que Deus tem para você. É o seu chamado para o reino de Deus. Uma das pessoas que foi chamada por Cristo foi Pedro. Pedro, você lembra, era um pescador, estava no barco e Jesus vai até ele e logo depois de operar o milagre da pesca maravilhosa, Jesus ele faz um chamado para Pedro e diz assim: Pedro, eu quero te fazer, não pescador mais de peixe, eu quero te fazer pescador de homem. E Pedro, depois desse chamado, abandona tudo. Pedro tinha uma profissão, Pedro tinha um negócio, Pedro tinha um barco, mas ele entendeu qual era o chamado de Deus para a sua vida. E sabe, quando a gente compreende aquilo que Deus tem para nós, nada mais faz sentido. Nada mais pode te trazer felicidade completa e eu posso te garantir, você nunca vai ser feliz por inteiro enquanto você não compreender o seu chamado, enquanto você não viver para o seu chamado. Pedro poderia decidir negar o convite de Jesus. Não, vou continuar no meu barco, vou continuar exercendo a minha profissão, mas se Pedro fizesse isso, ele seria um pescador frustrado, ele seria alguém decepcionado, porque nós só vamos encontrar felicidade completa quando nós entendemos o chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, o nosso primeiro passo é saber o que é chamado e, segundo, identificar o nosso chamado, que é, inclusive, o nosso segundo tópico da lição. Identificando o chamado. E diferente daqueles que pensam que nós só somos chamados para cantar ou pregar, a palavra de Deus nos ensina que o chamado, os dons que Deus tem para cada um de nós são diversos. Eu queria
ler com você lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo a leitura. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dons de cura, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tudo isso aqui é um rol de chamados e ministérios que Deus tem para o homem, que são apenas exemplificativos. Não quer dizer que são apenas esses os dons que Deus tem para nós. Mas o que Paulo quer nos dizer é que nós somos diferentes. Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma vocação específica, e não é só cantar, não é só pregar, não. Existe uma diversidade de dons e talentos que Deus quer entregar a cada um de nós. Então a gente não tem desculpa. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade. Não. Jesus, ele tem sim uma vocação para você. E o terceiro ponto, já para a gente encerrando a nossa aula, o autor da apostila nos orienta a não cometer esses erros. E quais são esses erros que o autor fala? Principalmente você descobrir a sua vocação e não saber mais o que fazer. Ou então você ficar apressado demais e já querer começar a pregar em Camboriú, já ganhar um show de talentos. Não é assim. A gente primeiro identifica o nosso chamado e depois a gente precisa desenvolver o nosso chamado. O autor, ele cita o apóstolo Paulo, que tinha recebido uma vocação, um ministério para pregar aos gentios. Mas é óbvio, ele não começou pregando aos gentios. Paulo, ele foge de Damasco para Jerusalém, e depois ele é mandado para Tarso, depois ele ajuda na igreja de Antioquia e serve como diácono na Judeia. Ele poderia ficar frustrado porque o chamado dele era para os gentios, mas cada etapa que a gente vive é uma etapa de aprendizado, e o que a gente precisa fazer é aprender cada dia mais, desenvolver o nosso chamado. E como a gente faz isso? Se aproximando de Deus. Você precisa estar cada vez mais perto do Senhor, porque quanto mais perto de Deus, mais perto estaremos do nosso chamado. E aí ele vai amadurecer o dom e o talento que ele mesmo tem para nós. Então não se cobre demais, não se frustre, apenas aprenda e continue aprendendo com o Senhor. Mas o importante de tudo, para encerrar nossa aula, não seja um crente de braços cruzados. Deus não nos chamou para ficar sentados num banco. Ele quer que nós sejamos produtivos para o seu reino. E foi Jesus mesmo que nos ensinou. Quando uma árvore não dá fruto, quando um galho não dá fruto, ele precisa ser cortado. E Jesus não quer fazer isso conosco. Pelo contrário, ele quer que nós sejamos produtivos, frutíferos. E você pode ser. Não diga que você não é capaz. Não diga que você não pode. Sim, Jesus, ele tem um chamado para a tua vida. E você precisa identificar e desenvolver esse chamado. Amém? Que Jesus Cristo possa te abençoar, que você possa aprender e guardar essas lições no seu coração. Valeu!